Bom, eu saí da academia para inovar, depois de 39 anos. Leila, eu era professora, fui professora durante 39 anos e meio na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e saí da academia, me exilei politicamente do que aconteceu no Rio de Janeiro, em termos culturais, políticos, etc. Eu vim para São Paulo e falei, eu não vou fazer mais do mesmo, eu vou fazer uma coisa diferente. E meus colegas dizem que eu perdi o juízo com a minha idade, mas eu não perdi o juízo, resolvi fazer uma outra coisa e trazer alguns jovens comigo nessa outra coisa, que é abrir o que a gente faz na universidade para chegar até a sociedade. Eu acho que é um erro enorme que a gente comete. Eu queria agradecer muito, é um privilégio o que a gente escutou aqui hoje, um privilégio, e eu me sinto menos sozinha com a fala de vocês. Às vezes eu me sinto muito sozinha. Eu queria discordar da questão de que a gente pode transmitir isso pela internet. Eu lembro que o livro que mais me chocou na minha juventude foi ler 1984, do George Orwell. E hoje eu vejo isso uma realidade. Por quê? Não porque a gente não possa transmitir a riqueza do que aqui se fala ou se debate, mas porque a gente perde a oportunidade do debate. É uma coisa muito passiva, né? A pessoa recebe, o que ela pensa? Como é que ela retroalimenta os nossos pensamentos? Então, eu acho que eu vou pegar um pouquinho da história do autismo, eu vou dizer que o que eu senti na universidade foi o encapsulamento, né, autista, e uma falta de autorreflexão, de autocrítica, porque, de alguma maneira, a Universidade Pública Brasileira achou que ela é a sabedoria pública, que tudo o que ela fez é o perfeito, e ela não se autocritica e ela não evoluiu. E, com isso, uma coisa que muito me chama a atenção é que, quando a gente vai para a rua em defesa da Universidade Pública da Ciência e Tecnologia, só a universidade está na rua. O pipoqueiro não está na Avenida Paulista, nem na Candelária. Por que a gente não sensibilizou essas pessoas? Aonde a gente errou de chegar na população brasileira? Ou seja, tudo que a gente produz e é maravilhoso, não chega, não sensibiliza a sociedade. E eu gostaria de ouvir de vocês aonde a universidade errou na sua autorreflexão e no seu impacto social. Porque aqui está a inteligência, é daqui que sai a transformação. A outra coisa que me chama a atenção é, a gente é tão encapsulado que qual foi o professor de anatomia, de bioquímica, de matemática, de economia, de histórica, que hoje disse para os seus alunos, a aula não é aqui, a aula é lá no auditório Trabuzzi. Eu vejo nesse auditório um monte de cabelos brancos que lutaram contra a ditadura militar. E isso é a esperança que os jovens deviam ter, né? O que está aí não me amedronta, porque eu lutei com coisas muito piores do que isso e estamos aqui, estamos debatendo e temos um Estado democrático. Então a gente tem que parar de reclamar. Eu não fiquei reclamando no Rio. Eu levantei, respirei e disse assim, onde é que tem a terra firme para eu não pegar um avião em Guarulhos e ir embora do país? Foi isso que eu fiz. Não tem lamento nenhum nisso. Sacrifício, talvez, mas não tem lamento. Então eu vejo assim, falta jovens aqui. E eu gostaria, professor Lucas, de provocar. Hoje não tem aula. Hoje a aula é no auditório Luiz Trabuzzi. Eu acho que essa mensagem a gente não passa. Acho que tem que trazer os jovens para cá. Eu me espanta não terem jovens aqui. Me espanta não terem sindicatos aqui. Eu ouvi um monte de alto-falante, mas eles não estão aqui. Mas estão reclamando, mas não estão aqui, não estão debatendo, não estão debatendo educação, que não é para a gente. Eu também, daqui é para o final. E a gente está insistindo. Então, eu acho que tem que encher as salas também. Não é só, mas também. Porque a riqueza do debate está aí. Então, eu queria saber, nesse aspecto, onde é que a gente errou, como é que vocês veem essa coisa do conhecimento passivo, só pela mídia, porque ele é bom por um lado, mas ele leva ao suicídio, porque você se sente só. Você se sente só, você se sente isolado do mundo. E eu acho que essas são questões que a universidade tem que debater. E a outra coisa é, por que só bolsa de mestrado e doutorado
E ontem eu debati com alguém da agência local e o efeito para umas bolsas ligadas à inovação, ligada à transposição do conhecimento para o mercado, parece que deu um choque alérgico, anafilático. Quer dizer, só existe mestrado e doutorado. E como é que vocês veem que hoje a crise maior que se vê no país existe emprego e não existe mão de obra qualificada? Ou seja, todo mundo tem que ir para a universidade, quer dizer, a gente tem um maior desemprego e a gente também tem uma grande oferta de emprego e não tem mão de obra qualificada para ocupar esses cargos. Então, é só a universidade que vai resolver isso? Como é que vocês veem esse balanço? Se terminar essa série, professor Malnick, aqui nosso ilustre professor emérito e também um exemplo aqui no ICB, para toda a universidade e para a ciência no país. Professor. Bom, eu sou fisiologista, então eu sou cientista. Agora, a minha questão é qual é a relação entre a nossa ciência e a religião? Talvez essa é uma pergunta do velho, né? Tenho idade suficiente para isso, tenho 86 anos, né? E aí a gente começa a pensar em algumas coisas. E eu acho que a universidade é ultra especializada, né? Então ela passa ao lado das coisas realmente importantes, né? Que são a questão de alma, o que é alma, o que é Deus, o que é ciência. E aí você chega a uma coisa, né? Um ponto importante para começar a discussão é Darwin, né? Evolução. Onde é que deu a nossa evolução? Nós chegamos a muita coisa importante, mas talvez uma coisa que a gente estuda muito pouco na universidade, a não ser do ponto de vista de ultra especialização, é a alma. O que é a alma? Então, como eu sou cientista, como muitos cientistas, eu acho que, bom, a alma é uma coisa elaborada no cérebro. Isso, acho que ninguém tem muita dúvida a respeito disso, né? Agora, dentro disso, houve uma evolução muito grande da alma. E ela chegou em muitas coisas que não são muito conhecidas e muito bem entendidas, entre as quais a religião. Por que todo mundo, todo país, toda pessoa inventou uma religião? Não tem país, não tem ninguém que não inventou uma religião. E essas religiões todas têm muito em comum. Então, eu acho que o comum disso é que a religião é um resultado da evolução da alma. Quer dizer, a alma foi a um ponto de que existe um espírito de divinidade, né? Do divino, que está em todo lugar, que está dentro de toda ideia de religião. E mais do que isto, se você pensa a que leva a esta sensação de divinidade, é inventar uma série de coisas, entre as quais as religiões, que a gente tem que respeitar, etc. Mas a ciência está dentro disso, dentro da divinidade. Ciência é algo relacionado com o divino, né? Mais do que muita outra coisa, né? Então, se você quer dizer, e os santos, o que são os santos? Os santos não são só os profetas, né? Mas são todo mundo que inventou alguma coisa de divino. E o que são essas coisas divinas? Isso é uma coisa que minha filha, que faz música, concorda comigo. A música é uma coisa divina, é uma coisa do espírito humano, da evolução humana. E
E não só a música, a ciência também, da mesma forma. Então, os meus santos são os grandes músicos, grandes compositores, mas são também os grandes cientistas, como Max Planck, como Einstein, etc. Eles são tão divinos como os grandes profetas, né? Então a gente tem que pensar nesse ponto de vista. Quer dizer, para mim não há a figura de Deus. A figura de Deus é uma humanização dessa ideia do divino. E o fato de ser muito humanizada perdeu todo o sentido para nós, os cientistas. Então, a gente tem que pensar na evolução da alma, na criação do divino, das várias formas de divino que estão presentes em qualquer ser humano, seja ele religioso ou não. Mas ele tem alguma centelha do divino, que pode ser música, pode ser ciência, qualquer uma outra. Professor, realmente é uma reflexão importante, inclusive um tabu dentro da universidade, não deveria ser a ciência e a espiritualidade, que já foi inclusive mencionado aqui, e essa percepção de que você que lida com nós, que lidamos com ciência, com educação, temos uma missão divina, de garantir a formação de cada indivíduo e que esse indivíduo venha a contribuir na sociedade de uma maneira muito especial e para o progresso dele próprio e de toda a sociedade. E isso é uma missão divina. Eu acho que vou deixar essas 3 perguntas para uma reflexão maior aqui dos nossos convidados. Como? Sim, na outra rodada a gente vai, tá? Bem, primeiro eu gostaria de cumprimentar o professor Malnick, né, que falou que Max Planck é divino. O senhor, para nós, professor Malnick, é divino. E essa reflexão eu acho que é importante, né? Quer dizer, por muito tempo a ciência e a espiritualidade estavam divorciados, né? A ciência evitava falar em espiritualidade. Parece que agora nós estamos chegando a uma época de uma convergência de diálogo e entender um pouco mais da espiritualidade. Eu acho que a gente não deve ter preconceito nenhum no meio acadêmico de conversar, de refletir sobre espiritualidade, ou sobre certos temas, a paranormalidade, etc., deve ser analisada sob o ponto de vista científico, né? E para a gente nos entender melhor, né? A gente, realmente, as perguntas básicas, a gente não tem respostas definitivas, né? Me lembro agora que, em 2006, eu sugeri à SBPC, nas suas reuniões anuais, começar a fazer uma série de espaços para refletir quem nós somos, o que é a vida humana, etc., né? Aí ele levou a comissão que estava organizando uma reunião que foi em Florianópolis, né? E eles aceitaram a sugestão e teve aquele efeito bumerangue, né? Eu dei a proposta, então eu coordenaria, né? E sugeriram se fazer uma discussão uma reflexão sobre a origem da vida humana, né? E com um formato em que a gente faria uma mesa redonda pública, mas no dia anterior os membros da mesa ficariam reunidos por 10 horas discutindo o assunto, em vez de se encontrarem no local público da mesa redonda. E eu queria fazer alguma coisa mais profunda, porque geralmente quem estuda a origem da vida, estuda a formação das primeiras moléculas, o que apareceu antes, o DNA, o RNA, aqueles micro-organismos, seres mais simples, etc. E chamam bioquímicos, geneticistas. Eu queria colocar uma reflexão mais profunda, né? E organizei para ter um filósofo, né, na mesa,
e um teólogo também, que era o coordenador do curso de Ciências da Religião aqui da PUC de São Paulo, e teve nesses encontros os choques de conceitos filosóficos com os dos geneticistas, quando é que a vida humana é formada, no momento da fecundação ou no momento da constituição do sistema nervoso. Então, eu acho que esse ponto que o senhor levantou é importante, a gente deve refletir e avançar, sem sectarismo, sem fundamentalismo. É importante se fazer essa reflexão. Eu queria fazer um pequeno comentário do professor Paulo, né? O ranking existe, aí houve até uma proliferação de rankings, nacionais, internacionais. Eu acho que a avaliação mesmo que se deve fazer qual foi a trajetória do egresso da universidade, você entende? Qualquer que seja a profissão, qualquer que seja o campo de conhecimento, e isso é o mais importante. E no sentido dele alcançar a própria felicidade, que é o direito de cada um sonhar e ser feliz, e o que ele fez pelo coletivo, né? O que ele fez pelos irmãos da raça humana, né? Eu acho que é fundamental a gente seguir e ver, e a melhora do país, né, nos indicadores, ou IDH, ou agora o índice de felicidade, vai resultar nessa trajetória, nessa performance do egresso. Eu acho que a autonomia da Universidade Paulista aí é uma jabuticaba legal, jabuticaba de ouro. Eu acho que dá uma certa autonomia financeira às universidades estaduais paulistas, e eu acho que tem que se ver um percentual maior até, né? Porque disse o Cristóvão, de onde vai tirar o dinheiro? Um percentual maior podia ser uma das... nós tivemos agora em Brasília, no último mês, nós temos lá uma FAPESP de Brasília, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. E no documento original, foi na década de 90, que começou, era 2% da arrecadação era destinado à fundação. E aí, nos vários governos, teve canetadas e baixaram e estava em 0,4%. E aí a comunidade científica se reuniu e estabeleceu um percentual progressivo. E na semana passada, no mês passado, o governador do Distrito Federal mandou lá uma proposta à Câmara Distrital, né, que é igual à LESP aqui, para diminuir de 2% a 0,3%. E aí houve uma reação da comunidade, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências também se manifestaram. Eu até teve um episódio, né, que a SBPC pediu que eu escrevesse um artigo no Correio Brasileiro para não haver essa redução, né? E eu, em 2 horas, escrevi um artigo, mandei para o Correio, mas antes que fosse publicado, os próprios deputados distritais resolveram não pôr em pauta, né? Aí eu pedi para o Correio não publicar o trabalho. Eu falei, deixa aí incubado, se tiver outra crise, é só atualizar. Então, eu acho que a gestão... E tem coisas que a gente pode fazer sem dinheiro, sabe? Por exemplo, aqui na USP ocorrem defesas de mestrado e doutorado, muitas por dia. Um número enorme. Nas grandes universidades brasileiras, a mesma coisa. O que é uma defesa de uma tese de mestrado ou doutorado? Senta-se o aluno lá, tem uma banca examinadora, o aluno expõe a sua tese, depois ele tem uma sessão de perguntas e respostas à banca. E os auditórios, onde é que é feito isso?
é feito em salas ou auditórios, onde está o pai e a mãe do candidato ou da candidata, o namorado ou namorada, um primo, um colega, um outro estudante que vai precisar defender uma tese de mestrado, doutorado, e quer ver como é que é a coisa. Né? Então, é um ambiente em que está cheio de cadeiras vazias. É o normal das teses de mestrado. Ora, isso um aluno de graduação assistir a uma tese de mestrado, doutorado, da sua área ou de outra área, é muito melhor, porque ele vai ver como é que é formulada uma pergunta, ele vai ver qual a metodologia que foi usada para responder a pergunta, ele vai analisar os resultados, interpretar os resultados, e depois presenciar uma dialética entre o aluno e a banca examinadora, que em geral é de grande capacidade acadêmica. Porque, em vez, como alguém falou, a nossa colega do jornal da USP, né, cheio devia ter estudantes, é muito melhor ele vir assistir uma defesa de tese de mestrado que uma aula convencional. Muito melhor. Então, e quanto custa isso? Zero. As cadeiras estão aí. É só eles sentarem e assistirem. Então, a gestão tem que ser, eu acho que falta um pouco de criatividade para fazer ações que não dependem de aumento de orçamento, né? E a Leila, eu acho que o impacto social é importante, e a gente só vai sensibilizar a população pela divulgação da ciência. Foi feito pelo Ildeu Moreira Castro, quando no Ministério de Ciência e Tecnologia, ele fez uma pesquisa da percepção da ciência na população brasileira. A maioria não sabia citar nenhum cientista. Foi você que falou isso, a Leila. Nenhum cientista, não conheciam as instituições, há uma ignorância total. Então, eu acho que temos que valorizar a divulgação e premiar os nossos acadêmicos que atuam nessa área, que deem conferência em escolas, em sindicatos, mostre que a ciência é importante. E aí, quando a gente falar para a ciência, vai ser igual os torcedores do Flamengo quando ganharam a Libertadores. Vão encher as ruas gritando ciência. Eu vou começar pelo Paulo, até por causa dessa última imagem que o Isaías colocou. Quando eu vi o desfile desse Flamengo, aquela multidão, eu fiquei pensando, quando será que a gente vai ter a quantidade igual de gente recebendo num carro o primeiro prêmio Nobel brasileiro? E que ele vai desfilar num caminhão desse com os alunos dele, com o reitor, e juntar aqueles milhões de gente, que devia ter bem mais de 1 milhão. Isso exige ranking. O Nobel é um ranking que a gente tem. Eu sou favorável ao ranking, com 2 cuidados apenas. Não devia ter só um ranking. Devia ter 3, 4, 5 categorias diferentes de universidade. E cada uma escolhia em qual dessas quer ser classificada. Ela pode ser melhor numa área, ou pode preferir outra área, ou pode ter um comportamento diferente. Você cria categorias e ranqueia em categorias diferentes. E segundo, sem perder a relação de fraternidade, de amorosidade com as que ficam abaixo do ranking. É mais ou menos o que se faz em casa. Nós ranqueamos os filhos, mas sem amar um mais do que outro. E ranqueamos conforme a vocação de cada um. Esse cara é bom nisso, esse é bom nisso. E manter o mesmo carinho e respeito. Então, eu sou favorável ao ranking, porque para respeitar tem que ranquear. Mas categorias diferentes e com tratamento bom para todos. Mas sem deixar de dizer, mas você é melhor do que o outro. Se esforce que no próximo ano você vai estar desfilando no carro, e não mais o Flamengo, no caso.
Quanto à gestão, tem que ter gestão boa. Isso em tudo. Tudo precisa de gestão. Duas coisas que viraram palavras malditas. E depois eu vou falar em palavra dicionário que você tocou. Um é talento, a outra é gestão. As pessoas acham que gerir bem é coisa de neoliberal. É coisa de eficientista sem sentimento. Não. Você primeiro põe o seu sentimento, define onde quer chegar. E aí usa a eficiência. E na eficiência tem que cobrar e respeitar o talento. Mas nós das universidades, nós abandonamos muito gestão e talento. E outra coisa, que fica até perigoso dizer, sobretudo na educação de base, e disciplina. Agora está um debate grande se usa ou não no Distrito Federal e outros lugares, aliás, o ministro também, esse que está aí, sobre polícias participando da escola. Eu sou contra você entregar uma escola a um PM. Mas eu creio que nós, professores, hoje precisamos da assessoria externa para saber como retomar a disciplina na escola. E nós perdemos disciplina por duas razões. Uma, por alguns métodos pedagógicos que disseram que a liberdade total do aluno é mais eficiente para gerar melhores cidadãos. Sem disciplina, você pode até respeitar um gêniozinho, mas e o outro? E o respeito? Não há respeito sem disciplina. Tudo que exige respeito ao outro, você tem que ter uma disciplina. Então, foi métodos pedagógicos equivocados. Embarcamos nisso. E o outro foi um acomodamento. Aliás, você usou a palavra acomodamento. Os professores se acomodaram com a indisciplina na sala de aula. E hoje são vítimas. São vítimas da violência. Então, nós precisamos, sim, de gestão. E autonomia. Aí, mais ainda, precisa de gestão. Autonomia sem gestão é suicídio. É como você dar dinheiro demais a uma criança. Ela termina usando mal o dinheiro. Você tem que ter, a universidade tem que saber gerir a autonomia. Quando você não tem autonomia, não precisa saber gerir. Uma instância superior vem, diz o que você vai fazer. É o autoritarismo. Mas quando você é livre de usar o dinheiro, aí você tem que ter gestão, tem que aplicar bem, até porque o dinheiro não é seu. O dinheiro vem de outros. Né? Aumentar a percentagem. Eu gostei como ele falou em percentagem, porque já fica claro. Aumentar a percentagem aqui significa reduzir aqui. Ainda não inventaram 101%. Né? Embora tem gente que gosta disso, que é através da inflação. Você aumenta, aumenta e diminui o valor do dinheiro. Aí funciona. Então, eu acho que o que o Kessler deu, vamos dizer, deu, entre aspas, de autonomia como uma percentagem do imposto, foi extremamente positivo. Agora, tem que saber que quando o imposto cai a receita. Então, você tinha que ter sempre uma reserva. Não podia nunca gastar 100%. Porque pode vir uma crise, como veio. E segundo, tem que gastar bem, porque se o dinheiro não chegar, não adianta pedir mais. Mas é uma boa coisa. É uma prova de maturidade, essa autonomia financeira. Mas eu gostei quando você falou que a gente se acostumou. Nós nos acostumamos muito com o dinheiro, como você disse mesmo, desde o Itamar, você pede, vem, porque calaram. E aí, quando eu vou tocar nisso, quando eu falar depois, nesse costume, nós nos acostumamos. Mal. Aí vem a outra coisa sua que eu queria provocar. É alguma coisa que você falou sobre dicionário. Uma das tarefas, e aqui eu acho que é a Luísa que perguntou sobre... Uma das coisas que a gente deveria ter como desafio nosso é inventar palavras para o mundo que está surgindo. As palavras estão caducando. A universidade devia ser uma fábrica de palavras. A gente devia rasgar os dicionários e começar a fazer outros. Quer ver algumas? Vou dizer aqui algumas. Crescimento. O que quer dizer crescimento econômico? De verdade. Que é outra? Democracia.
A democracia daqui para frente vai ser igual à democracia da época dos gregos, que é a mesma de hoje? Porque se a gente substituir o parlamento por uma inteligência artificial, não é democrático? Claro, depende do algoritmo que a gente colocar. Mas pode ser. O que é democracia com 35 partidos? Democracia só existe com plena liberdade de partido, ou com um partido único na China é uma espécie. Não estou defendendo, porque a cultura chinesa é diferente da nossa. Mas a gente tem que inventar. E uma das palavras que a gente precisa inventar é a definição do verbete universidade. Vocês já olharam o que é que o dicionário define universidade? Não serve mais para hoje. É na época que não havia ensino à distância, é na época em que não havia multidisciplinaridade. Nós nos acostumamos com o léxico, o dicionário. Está precisando de dar uma balançada nos dicionários e substituir a palavra. E aí eu queria um ponto que valia a pena o debate. A universidade é escada social de quem entra nela ou é uma alavanca para o progresso do país e a humanidade? Nós nos acostumamos a ver a universidade como escada social. A escada está aí para fazer com que o menino vire doutor e se realize. Se possível com salário, mas se não com reconhecimento. A universidade tem que ser escada social, mas tem que ser uma alavanca do progresso. Nós estamos aqui para nos beneficiar individualmente, mas também para beneficiar a criação de conhecimento. Perdemos. A maneira como foi, por exemplo, cotas. Cotas você pode ver como alavanca ou como escada. Quando eu vejo um jovem negro entrar na universidade por cota, se ele passou no vestibular, eu vejo como alavanca, porque está mudando a cor da cara da elite brasileira. Então, está mudando a sociedade brasileira. Mas quando a gente vê, e é a maneira que está sendo visto, apenas para beneficiar esse jovem, aí é uma escada social. Eu aí já não fico tão contente. Porque aí pode ser ele sendo negro, sendo branco, sendo qualquer coisa. Então, a universidade tem que fazer um debate se somos escada ou se somos alavanca. Ou se somos os dois, mas quanto de cada um. Ou somos os dois, mas o que é que prevalece. Depois a Leila, eu achei muita coincidência quando você colocou. Primeiro, sobre ser ou não transmitido. Você falou, as pessoas aqui participam. Hoje a gente consegue participação igual à distância. Hoje um sistema de transmissão à distância interage perfeitamente, desde que a gente organize direitinho. Agora, sobre onde erramos. Eu terminei agora um livrinho que é sobre onde nós erramos. Só que a editora mostrou a um filólogo qualquer e proibiu onde erramos como título. Porque onde é lugar. E aí o título é Por que falhamos? Mas não é a universidade. Porque nós, os políticos, falhamos de Itamar a Temer. Por que esse bloco? 26 anos, hein? É o período dos democratas progressistas. Esse é um bloco. Põe a PT, Fernando Henrique, Dilma, Itamar, forma um bloco. O bloco que lutou contra a ditadura, estava lá Itamar, estava lá o Temer, lutando pelas diretas. E tem rasgos de progressistas, nos costumes, todos eles, no social, tem uns mais, outros menos. E por que deixamos o povo votar nesse Bolsonaro? Foi um erro nosso. Aliás, esse livrinho surgiu de um convite que eu recebi para uma palestra em Oxford sobre por que Bolsonaro ganhou. E eu respondi, não vou. Agora, se quiserem que eu vá dizer porque nós perdemos, eu vou. E eles aceitaram, eu fui. Fiz a palestra e aí fui trabalhando. Já vai fazer um ano em janeiro da palestra. Vai sair agora, dia 4. Onde foi que nós erramos? Essa é uma pergunta fundamental. Onde nós, universidade, erramos? Onde nós, professores, em geral, erramos? E um dos erros que está lá, são 24 erros. Um dos erros
foi o silêncio das universidades em relação aos erros que nós estávamos cometendo. As universidades foram cooptadas. E os intelectuais, em geral, também, quase todos. Você viu ali a foto do Celso Furtado? Foi ministro de Jango, mas criticava. Nos livros dele, ele colocava as coisas. Nós deixamos de criticar. Nossa Universidade de Brasília assistiu calada o governo do Distrito Federal, onde não tem futebol praticamente, construir um estádio de 2 bilhões de reais. E dizem que 400 milhões de propina. Não houve crítica, não houve debate, não houve reclamações. Nós nos acostumamos. Nos acostumamos com o que no livrinho eu chamo de neoliberalismo social. Isso de dizer o seguinte: a esquerda tem que fazer com que os indivíduos avancem e não com que a sociedade se transforme. As cotas, que eu não sou contra, é um neoliberalismo social, porque beneficia o indivíduo que sobe, salvo o racial, que muda a cor da cara da elite. Então aí é algo maior. Ciências sem fronteiras. Qual foi o resultado do ponto de vista de alavanca do progresso científico? Muito pouco, senhores. Muito pouco. Mas beneficiou os indivíduos que foram. Desse ponto de vista, eu nem posso ficar contra, mas não foi revolucionário. Então, um dos erros foi o acomodamento, volta o verbo que você usou, Paulo, nosso, intelectuais e universitários. Nós nos acomodamos, não fizemos as críticas que deveríamos ter feito. Finalmente, uma outra coisa que eu discordo de você. Eu seria contra mandar os alunos virem para assistir essa palestra. Eu acho que aluno, quanto mais liberdade, melhor. Se vier só 2 ou 3, a gente faz um debate igual. Além de que já tem ferramenta para distribuir. Deixa eles nas aulas dele, os que quiserem vêm. Eu creio que essa liberdade eu acho muito positiva. Embora você falou de uma maneira de imagem. Agora, o doutor Malnick, eu achei formidável o senhor estar trazendo isso aqui do alto de seus 86 anos, que eu não vou demorar, espero chegar lá. Eu gostei de ver 2 coisas. Uma é a divindade, que eu vou falar. Outro, evolução. Mas o primeiro é que a universidade passa ao lado. Eu acho que é pior. A universidade está deixando o mundo passar ao lado. E a gente não está mergulhando, eu não falo nem em militância, mergulhando no conhecimento das transformações profundas que estão acontecendo. Inclusive no que é ser universidade, inclusive na pedagogia, inclusive nas novas formas de, eu não vou nem dizer transmitir conhecimento, de gerar, criar conhecimento. O mundo está passando ao lado e as universidades não estão vendo totalmente. Segundo, sobre evolução. Aqui eu queria fazer uma provocação, já que vocês fizeram. Eu tenho, em 94, eu publiquei um livro chamado A Cortina de Ouro. Os sustos do final do século e um sonho para o próximo. 94, foi no século passado. E eu levanto ali o que se fala hoje, de que a evolução do ser humano pode estar levando a uma ruptura da espécie entre um novo neo-homo sapiens e neo-neandertais. Eu temo que a gente caminha para isso. Ainda é tempo de... Essa é uma encruzilhada. E isso é produto do saber, do conhecimento tecnológico, do conhecimento médico. Nós estamos fazendo com que alguns de nós sejam super seres humanos, na inteligência, na longevidade, na saúde. E não está se caminhando para que isso seja para todos. E eu me pergunto se tem espaço para todos. Tem espaço para todos na Terra. Eu nem falo no modelo econômico. Tem espaço para todos vivermos 120 anos? Tem espaço para todos? E se não tiver, será que não vai haver uma mutação e com uma moral que vai justificar isso? A evolução devia ser um tema presente em todos os cursos, eu acho. Até porque há indicações que talvez tenha acontecido isso lá 40 mil anos atrás, quando os Homo sapiens e os Neandertais chegaram a conviver.
É claro que dizem que os Neandertais desapareceram porque não foram capazes de se adaptar às mudanças climáticas. Mas eu acho que é possível que os Homo sapiens tenham dado uma ajudazinha para que eles não existissem. Semana apareceu na televisão um cara matando uma mulher que pediu R$1 para ele. Vocês viram? E já não é tratamento de semelhante. Hoje tem indicações que não trata de forma semelhante os seres humanos. Então a evolução devia ser um tema para a gente estar alerta do tipo de evolução que estamos provocando. A mutação anterior foi natural, essa agora é induzida, mas pode estar acontecendo. E aí vem a última parte, a divindade. Para a gente barrar essa mutação e impedir que surja uma moral que aceite, a gente vai precisar de ter alguma coisa de divindade. Eu não falei de Deus. Eu tenho um certo incômodo de colocar Deus, mas divindade eu aceito bem. Porque quando põe Deus, já vem a ideia de um super arquiteto fazendo tudo. Eu aí já fico meio incomodado. Agora, a divindade, aí eu acho uma bela palavra. Mas não é nova. Spinoza formulou isso já nos 1600, quando ele começou a tirar Deus do enclausuramento, você falou de universidade, como um ente, e começou a colocar a ideia da divindade como um processo, com duas coisas. A energia, que faz com que as coisas se movam, e uma epifania, que é o deslumbramento que a gente tem. Um deslumbramento é uma manifestação de divindade, seja com quadro, com música, sobretudo, mas pode ser um quadro também, uma combinação de cores, nem fala um quadro, isso nos desperta. Ou uma ideia boa, as epifanias, como se chama. Então a divindade, você falou em centelha. A centelha física, que é da energia, e a centelha mental, que vem desse deslumbramento. Que é um apaixonamento, que é um deslumbramento, que é um encantamento. Eu creio que vale a pena a gente fazer isso. E a sua ideia de a universidade se preocupar com isso, eu acho boa. Sabe por quê? Porque ele falou aqui em teólogo, mas eu acho que a gente tem que tirar divindade das mãos dos teólogos. Do jeito que tem que tirar a economia das mãos dos economistas. Porque eles aprisionam a divindade como conceito no Deus como ser. E aí fica, sinceramente, aí fica difícil. Porque o que eu acho bonito do que você disse é que você colocou a divindade como uma coisa do ser humano. Da mente, aliás, você disse. E não o ser humano como uma coisa de Deus. Então vamos tirar dos teólogos a reflexão sobre a divindade. E quem quiser, obviamente, colocar Deus, tudo bem. E, finalmente, não esqueçamos, quando o senhor falou em alma, a universidade lá fora chama de alma mater. Ninguém tem medo de usar o conceito de alma. Eu usei aqui alma para o país, né? O Brasil precisa de uma alma. Falta uma alma. Eu acho que um dos problemas nossos, e talvez leve milênios, nós não construímos ainda uma alma brasileira. Temos racismo, que impede de ser uma alma. A gente não tem a alma que tem a Rússia, por exemplo, com a sua literatura. Tem uma alma. A França, eu acho que tem uma alma. Alguns países, a China, obviamente, tem. O Brasil ainda não tem uma alma. Nós temos, talvez, muitas alminhas por aí circulando, mas ainda não houve um amalgamento dos diversos indivíduos num sentimento coletivo da alma brasileira. Por isso foi boa a palavra alma, a palavra divindade, e trazer essas coisas para dentro da universidade sem medo e debatê-las. O Isaac faz isso, com espiritualidade, que é uma maneira também de falar divindade. Mas muito obrigado por sua participação.